E antes de iniciar esse pós-jogo, quero falar para você aí que tem saldo no seu FGTS e precisa antecipar uma grana imediata, de forma rápida e segura para sua conta. A Mais Ágil é a solução. Contato na tela e o link aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Uma empresa séria, parceira aqui do canal Teclas Daniel. Há mais de 3 anos, já ajudou muita gente e certamente está de portas abertas te esperando para te ajudar também. Só entrar em contato e falar que viu pelo Teclas Daniel. Bom pessoal, o jogo ainda está em andamento, 35 minutos do segundo tempo, Mirassol 3-0 contra o São Paulo. E com muita sinceridade, não me espanta esse resultado de hoje, eu não fico surpreso. Para quem vem acompanhando o São Paulo, vendo os jogos do São Paulo, informações de bastidores, também o futebol que o time vem apresentando ultimamente, e comparando com tudo que o Mirassol faz, que é totalmente ao contrário do que o São Paulo faz, né? Questão de estrutura que eles têm hoje, né? A preparação física dos jogadores, do futebol que eles vêm apresentando. Então, sinceramente, olhando também a classificação da tabela das duas equipes, né? Então, sinceramente, não me espanta esse resultado. Eu já estava preparado para o que poderia acontecer nesse jogo. Então, talvez o torcedor que está assustado hoje com esse resultado, revoltado com essa derrota, eu acho que ainda está um pouco fora da realidade, tanto do São Paulo quanto para o Mirassol. Então, o São Paulo hoje, quando vem enfrentar qualquer equipe, a gente não sabe o que o São Paulo é capaz. Essa é a realidade. O São Paulo é 8 ou 80. Quanto ao Palmeiras, você vê a postura que a equipe do São Paulo foi, a forma que o São Paulo jogou e encarou o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. E você olha agora a postura do São Paulo enfrentando o Mirassol, assim como foi também contra o Grêmio. O São Paulo, eu acho que liga uma chavinha de jogar quando quer. E, sinceramente, um time com essa situação, com essa prática, não tem muito para onde ir. E isso é culpa da diretoria, que não tem pulso firme, não tem pulso de cobrança com os jogadores. Mas eu faço a pergunta para vocês, como que o São Paulo, a diretoria no caso, vai cobrar os jogadores do São Paulo, sendo que eles estão sempre atrasando direitos de imagem aos atletas? Pelo menos 2 meses o São Paulo atrasa os direitos de imagem dos atletas. Então, como que a diretoria do São Paulo, quase que o São Paulo toma o 4º gol agora, jogador do Mirassol dentro da pequena área chutou para fora. Como que a diretoria do São Paulo vai cobrar os jogadores, sendo que eles não têm moral nenhuma para fazer esse tipo de cobrança, sendo que eles não pagam os jogadores em dia? Como que vai cobrar, né? Mas a gente pode comentar particularmente de cada jogador a forma que estão jogando. Daí você vê o jogo de hoje do São Paulo, 35 segundos do primeiro tempo, o São Paulo tomando um gol. Os jogadores já estão dando recado que não estão afim de jogar, irmão. Essa é a realidade, não estão afim. E o São Paulo vai lá, toma um gol, daí você vê a postura da equipe que você talvez esperava, né? Pô, tomamos um gol, vamos correr, vamos correr atrás do prejuízo. Já estamos perdendo no início do jogo, vamos dar um algo a mais. É toque de bola pro lado e tal, sem nenhuma vontade, cada um na sua posição, ninguém chama a responsabilidade. E hoje o Hernan Crespo, ele fez algumas alterações, na minha visão, importantes, que era algo que eu até comentei aqui no canal, comentei também na live de hoje, mais cedo, que eu fiz lá no Teclas Daniel Esportes, que eu comentei sobre a escalação, algumas mudanças que o Crespo poderia fazer, né? Entre elas, ele ficar mantendo o Luciano até o fim, não fazer alteração no Luciano, demorar para tirar ele, e hoje colocou no banco. O próprio Sabino sendo titular no lugar do Ferrarese, que estava em um momento bom, e hoje o Ferrarese entrou no lugar dele lá, pelo lado direito, tirou o Alan Franco, que jogava pela direita, quando o Sabino estava na esquerda, daí voltou o Alan Franco pro posicionamento dele de natureza, né? Jogando como zagueiro pela esquerda. Colocou o Mike, que muita gente já estava criticando o Mailton e tal, falando que estava enganando. Tirou o Rodriguinho, né, mano? Colocou um meio de campo com Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Então, nesse ponto, na minha visão, o Crespo ele fez alterações, ele mudou. Algo que eu comentei aqui e pedia, e certamente grande parte da torcida também tinha esse pensamento. E ele mudou. Só que os jogadores hoje, irmão,
Não fizeram por onde. Não jogaram nada. Você vê eles totalmente sem sangue na partida contra o Mirassol. E entra totalmente ali menosprezando o Mirassol. Essa é a realidade. E o São Paulo, quando vai enfrentar o time do interior, um time sem muita expressão, os caras entram com um salto alto, irmão. Acham que vai fazer gol a todo instante, que o peso da camisa vai ser o suficiente para ganhar a partida. E hoje em dia isso não existe mais, cara. Desculpa, não existe mais. E o que me incomoda um pouco, pegando ainda mais o jogo de hoje, com o Hernan Crespo, é que mesmo time mal, irmão, e mesmo você não tendo peças o suficiente para você alterar, né, fazer uma mudança, você precisa fazer alguma coisa, mano. E você vê o Crespo tomando 2-0, aplaudindo o time, e com 25 do segundo tempo, não ter feito nenhuma alteração. Ele fez depois, colocou o Rigoni e o Luciano. Então, o jogo que São Paulo fez no primeiro tempo e o resultado que já estava construído pelo Mirassol, irmão, você tem que mudar o time no intervalo. E era algo que eu sempre falava do Zubeldia aqui, que ele não fazia também, e questionava bastante isso com o Zubeldia. E o Crespo tá fazendo pior, irmão. Ele tá conseguindo fazer pior. Por mais que hoje, olhando o jogo, né, mano, eu acho que até a questão da formação tática, mesmo se colocasse uma linha de 4, né, fosse com 3 atacantes, ele mudasse o esquema, não iria adiantar nada. Só que ele, como treinador, olhando o jogo que estava acontecendo ali, ele tem a obrigação de fazer alteração, cara. Ele precisa dar um recado. Ele precisa mostrar que ele está inconformado com o resultado. E eu vi o Crespo totalmente apático, igual os jogadores do São Paulo. E lembrando, tá? O Crespo não tem culpa do momento do São Paulo. Precisa desenhar isso aqui, às vezes, né? Ele não tem culpa por conta do momento e tal. Não tem culpa, irmão. Mas ele também precisa se ajudar, irmão. Ele precisa fazer o dele. E hoje, cara, desculpa. Você tomando 2-0 pro Mirassol e não alterar, você tá de sacanagem. Daí o tempo vai passando, né, mano? Você pode tentar fazer uma alteração. Pô, se você acha um gol, você tá no jogo. Mas um golzinho você empata. E ficou empurrando com a barriga, irmão. Pô, isso, sinceramente, esse tipo de recado do treinador, isso me incomoda pra caramba, cara. Me incomoda. A escalação que ele montou hoje, pô, legal. Eu curti as mudanças que ele fez. Só que você vê os caras que entraram em campo, a vontade dos jogadores, cara, é patético. Todos displicentes, sem vontade. O Fearese que eu pedi de titular, olha a partida do Fearese hoje, cara. Pô, a gente pede a mudança, o treinador foi lá, mudou, e o cara me joga uma partida ridícula dessa. O próprio Mike também, jogando mal pra caramba. O Bobadilha aqui errou a jogada do primeiro gol. Deu o Alan Franco, vai lá e faz um pênalti patético. Deu o Lucas Moura, vai lá dentro da área, comete mais um pênalti. Pô, pelo amor de Deus, não é o primeiro pênalti que o Lucas comete, mano. Daí, sinceramente, rapaziada, não tem como você falar da arbitragem hoje, mano. Eu vi torcedor já falando, pô, falta de bastidor, irmão. Falar o que da arbitragem hoje, gente? Pelo amor de Deus, cara. O São Paulo faz uma partida ridícula dessa. E sério que vocês querem que a gente fale da arbitragem, mano? O Alan Franco fez o pênalti. O Lucas Moura meteu a mãozona na bola, irmão. Ah, Teclas, mas o jogador do Mirassol estava impedido. Sim, estava impedido. Só que ele não participou do lance. O Lucas nem viu o cara, não atrapalhou o Lucas. E é pênalti, irmão. É pênalti. Falar o que do Candançan? Que nem era pra apitar jogo do São Paulo mais. Aí eu concordo. Concordo que não era pra apitar nunca jogo do São Paulo. Mas, irmão, a arbitragem hoje não fez nada demais, cara. O São Paulo perdeu por conta de relaxo deles. Perdeu por conta deles mesmos, mano. E o Mirassol nem fez força hoje, rapaziada. O Mirassol ganhou do São Paulo sem fazer força. E para você ver a vergonha que é ainda mais o que aconteceu no jogo de hoje, é o Reinaldo, que é o batedor de pênaltis do Mirassol, já tinha feito um gol antes de pênalti, deu uma assistência e poderia fazer o segundo gol. Daí você vê que o jogo estava tão fácil para o Mirassol que eles colocaram um jogador lá para bater o pênalti que não faz gol há não sei há quanto tempo, irmão.
e tirou o Reinaldo. Os caras ainda deram um tapa na nossa cara, mano. Falou, pô, não precisa do Reinaldo não pra bater esse pênalti, irmão. Não precisa. E outro, é o Rafael, né? O Rafael não pega pênalti. Ele botou um cara lá pra consagrar o cara, né? Pra ganhar um jogador pra eles, pra bater o pênalti fácil contra o Rafael, converter e ganhar uma moralzinha pra ele, tirar a zica, né? Então, pra você ver que o Mirassol hoje, irmão, não tava nem ligando, né? De trocar o batedor oficial, que é o Reinaldo, que é muito bom. Tem um aproveitamento impecável na penalidade. Pra vocês verem, cara, os caras ainda menosprezou e com razão o São Paulo, irmão. Não precisou o Reinaldo bater mais um pênalti, que seria mais um tapa na cara, tomar 2 gols do Reinaldo e ter uma assistência dele e ser o craque da partida, né? Mas, cara, sinceramente não tem nem como ficar puto, porque eu já esperava a vergonha de hoje do São Paulo, já esperava, mano, já esperava isso daí. E isso é reflexo do que se tornou o São Paulo nas mãos da diretoria hoje, né? Jogadores andando em campo, né? Perdendo o jogo e aceitando o resultado. E a diretoria aceitando. Ó, o Ferrarese, mais uma bola na fogueira, cara. Pelo amor de Deus, que vergonha, gente. Que vergonha. E falo mais, o São Paulo não merece ir para a Libertadores ano que vem. E não indo para a Libertadores vai ser um bem muito grande para o São Paulo. Vai fazer muito bem o São Paulo não ir para a Libertadores, irmão. Vai fazer muito bem. Mas é isso. Não tem muito o que falar, não. Eu já estava preparado para o pior. Vamos ver esse contra-ataque aí com o Rigoni, ó. 47. Olha lá. Ridículo, cara. Pelo amor de Deus, rapaziada. Esse é o pós-jogo. Um abraço. Valeu.